Nós vamos estudar agora algumas características das funções de orientação da consciência descritas por Carl Gustav Jung. São 4 funções: a função pensamento, a função sentimento, a função sensação, a função intuição. Jung nos diz que a função pensamento e sentimento são funções racionais, em contraste com as funções irracionais, que seriam a intuição e a sensação. Jung também nos mostrou que o tipo de atitude introvertido e extrovertido tem esse desdobramento de relacionamento do eu com o mundo, a psicologia da consciência. O indivíduo introvertido pode ser do tipo pensamento, ou do tipo sentimento, ou do tipo sensação, ou do tipo intuição, como função de relação dele com o mundo. Da mesma forma, o extrovertido. Nós encontramos 16 tipos possíveis de indivíduos com as funções pensamento, sentimento, sensação e intuição, as 4 funções, e a partir de 2 atitudes básicas, introvertido e extrovertido. Dito de outra forma, nós temos 8 tipos introvertidos com a variação dessas 4 funções, e temos 8 tipos extrovertidos também com a variação dessas 4 funções. Ou seja, o introvertido pode ser pensamento, pode ser sentimento, pode ser sensação, pode ser intuição, como função principal de relacionamento dele com o mundo. E isso vale também para o extrovertido. As funções de percepção ou de percepções ou funções irracionais são 2, a sensação e a intuição. A partir dessas funções perceptivas e racionais, existem 2 maneiras de obter informações sobre o objeto. Uma maneira seria uma maneira intuitiva, a outra maneira seria a maneira a partir da sensação. Então, algo se revela a mim e é apreendido por mim a partir dessas 2 funções irracionais. Tem as racionais, nós estamos estudando só as irracionais. A sensação e a intuição são formas em que eu apreendo o mundo, em que eu observo as coisas, em que eu percebo as coisas, através da intuição, de forma irracional. Não nos esqueçamos disso. Não é de forma racional, é de forma irracional, através da sensação, através da intuição. Algo é apreendido por mim a partir dessas 2 funções. Se eu for intuitivo, como função principal de relacionamento com o mundo, a minha função inferior será a sensação. Mas nós vamos entender melhor agora o que é a sensação e o que é a intuição. Se o indivíduo tiver a função sensação como função principal do relacionamento dele com o mundo, ele apreende o mundo a partir dos órgãos dos sentidos, de modo que ele possa criar uma ideia bem concreta daquilo que está ali. Então a sensação diz que alguma coisa existe, não diz o que a coisa é, mas diz que alguma coisa existe, uma coisa concreta, que eu não sei nomear, que eu não sei dar nome, porque essa seria a função do pensamento. A sensação então me diz, é uma apreensão pelos órgãos dos sentidos, e a informação chega até o indivíduo através da concretude. A outra função de percepção ou função irracional pela qual o indivíduo, introvertido ou extrovertido, pode conhecer o mundo é a intuição. Ele recebe essas informações, mas sem aquela característica típica da sensação,
que é a concretude do objeto, a percepção da existência do objeto, sem que se consiga nomear o objeto. No intuitivo, o que ele se inclina a apreender são as possibilidades do objeto, as direções infinitas que aquele objeto pode ter, né, na sua trajetória. Num relacionamento de trabalho, por exemplo, as informações que o intuitivo recebe não faz com que ele tente imediatamente resolver o problema, mas ele pensa nas várias possibilidades de se criar múltiplas oportunidades para aquela questão que foi trazida, e eventualmente esquece, né, o imediatismo necessário para resolver o problema, porque ele não é concreto, ele não literaliza a experiência tal como a sensação faz, né? Esse é o motivo pelo qual eles são inversos, né? Se uma pessoa é intuitiva, ela tem uma função reprimida ou função inferior, né, que é a sensação. Se a pessoa tiver como função principal a sensação, ela terá como função reprimida no inconsciente dela, ou função inferior, a intuição. A intuição não pode ser a função auxiliar, por exemplo, né, do tipo sensação, e vice-versa. Alguém intuitivo não pode ter como função auxiliar, né, a sensação, porque essa seria obrigatoriamente a função reprimida no inconsciente. Ou você apreende o mundo através da intuição ou através da sensação. Todas as duas funções são funções irracionais, funções perceptivas irracionais. Então, a função principal, a função superior do indivíduo, sendo racional ou irracional, é sempre auxiliada pelo duplo oposto dela. Ok? Então, se o indivíduo tem como função principal, repetindo, a intuição, e a intuição é uma função irracional, ele será auxiliado por uma função racional, que poderá ser o sentimento ou o pensamento. Isso é bem interessante, não é tão simples, mas é interessante de se estudar e observar clinicamente a expressão dessas funções, não só clinicamente, nas nossas relações cotidianas e a confusão que isso gera, muitas vezes em função, né, do tipo de atitude, introvertido e extrovertido, e que um tem uma função que é justamente aquela que está reprimida naquele indivíduo. Se cria um nível de tensão importante, como criaria um nível de tensão importante se o indivíduo, em análise, né, decidisse, por qualquer motivo, né, entrar em contato com a sua função inferior. Ele teria também, né, mudanças de humor, quadros de irritabilidade, eventualmente tristeza, porque estaria trazendo à superfície a função reprimida no inconsciente. E isso produz uma modificação, né, na consciência do indivíduo. Então, o que aconteceria num processo de individuação da própria pessoa, na relação da pessoa dela com ela própria, né, acontece toda hora nos nossos relacionamentos interpessoais, né? E essa é a fonte de conflito. Por isso, a aplicação do teste Quati, ele é importante dentro de uma empresa, porque você consegue, num lugar de liderança, né, locar as pessoas ali onde a tipologia delas, né, se sentem mais familiarizadas. Vai botar um extrovertido, né, tipo sentimento, né, dentro de uma biblioteca, né, organizando livros, né? Não pode funcionar. Então bota ali um introvertido do tipo pensamento, por exemplo, ele ficaria feliz da vida ali dentro de uma biblioteca, e vice-versa. Um vai pegar um introvertido e colocar ele para fazer atendimento ao público, né, atender mal a pessoa que chega, porque que ele irrita a pessoa de algum modo. A pessoa está querendo ficar na dela, né, e é obrigada a falar o dia inteiro, a dar informações que não tem nenhum sentido para ela. Nós sabemos que na introversão, né, o indivíduo tem uma relação com os objetos internos muito importantes, carregada de libido, carregada de energia. A pessoa tem que ficar olhando, né, quem entrou na loja, para ir lá abordar a pessoa para poder oferecer os produtos que estão ali, que não tem nenhum significado para aquela pessoa. Dessa forma, a aplicação desses testes, ele é muito interessante dentro de uma empresa, por exemplo, porque você loca a pessoa está feliz, trabalha melhor, pô. Isso é óbvio, não?
A infelicidade é uma merda.